Então nós tivemos o nosso evento na terça-feira, na última terça, que foi nossa festa de aniversário, né? Que avisei. E que foi uma bênção, foi tanta alegria que nós tivemos essa semana aqui. E hoje eu vim com a mesma roupa da última terça, né? Acho que até a calça e o sapato é o mesmo, mudei nada. Esse é o nosso primeiro culto depois do nosso novo pastor, depois da posse, né? Como eu avisei aqui algumas pessoas, na sexta-feira foi a formatura dele, lá em Campo Grande. Ele não vai estar aqui conosco hoje, mas a partir da próxima semana, vamos estar sendo abençoados com ele e com a família dele aqui conosco para caminhar junto com a gente. Amém? Mas eu trouxe um devocional para a igreja hoje, exaltando o Senhor e agradecendo, sendo grato ao Pai por tantas coisas que tem feito na nossa igreja. O crescimento que tivemos esses últimos, assim, 2020 para cá, a união que esse grupo teve, que essa igreja teve, a unidade que essa igreja teve, de caminhar juntos, de fazer as coisas juntos, de fazer tudo isso acontecer, foi mágico, foi um milagre de Deus na nossa igreja. Deus levanta pessoas no inesperado. Quando a gente menos espera, Deus coloca essas pessoas no nosso caminho, na nossa igreja, e as coisas elas se multiplicam de uma forma maravilhosa. Mas eu quero dizer que esse louvor, quão grande és tu, Senhor, é para dizer que só Deus ele é grande, ele é o único. E eu quero deixar aqui um versículo que está em Joel 2:21. Coloca aí, Adriel, por favor. Está ali. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Então eu quero destacar essa última frase desse versículo. O Senhor faz grandes coisas, e Ele tem feito grandes coisas em nossa igreja. Quando você começa a estudar e ter essas oportunidades de entender o caráter de Deus através das suas escrituras, das tuas palavras, da palavra de Deus, nós entendemos que só o Senhor é grande. Ele é grande em todos os aspectos, com poder, Ele é soberano, Ele tem a majestade e o poder da justiça. Falar do poder de Deus é quase uma redundância, porque Ele é grande em tudo. Tudo o Senhor é grande. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus fez uma grande coisa, uma coisa grandiosa, que foi a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa grande. Mas nós temos que dar destaque ao que é isso. Quais são as exigências que Deus quer de nós, como filhos de Deus, para que essas coisas grandes aconteçam na nossa vida? Nós temos 3 coisinhas básicas, que é orar, nos santificar e ser fiel a Deus. Nós temos que ter fidelidade, a gente não pode desistir. As coisas vão acontecer de uma maneira ou de outra, mas Deus vai estar conosco. Ele está nos honrando aqui. Cada dia que passa nessa igreja, essa fé e essa certeza em mim, ela aumenta, ela cresce. E nós, como irmãos aqui da nossa igreja, da nossa cidade, nós não podemos nos separar e tirar o foco do nosso Senhor. Lá em Jeremias 33:3, diz assim, Deus fala ao profeta: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, para que essas coisas grandes aconteçam, nós temos que orar, nós temos que invocar a presença do nosso Senhor na nossa vida. Porque se nós queremos que grandes coisas aconteçam, nós temos que orar.
A oração é a junção da nossa incompetência com a onipresença de Deus e a onipotência do nosso Senhor. A segunda coisa que nós devemos ter, santificação. Santificação, essa segunda exigência de Deus está lá em Josué 3:5. Josué 3:5. Diz assim a palavra. Josué diz ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará coisas maravilhosas entre vós. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. A santificação também é um pré-requisito que Deus exige para que as coisas grandes aconteçam na nossa vida. Então nós temos que orar e nos santificar. E nós temos em terceiro lugar a fidelidade, ser fiel ao nosso Senhor. São coisas que nós estamos caminhando no nosso dia a dia e fortalecendo isso. Lá em Malaquias 3:10, diz a palavra. Então nós temos oração, santificação e fidelidade. Diz a palavra em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me disto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, meus irmãos, para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que estar juntos no foco do nosso Senhor, orando, jejuando, nos santificando e tendo fidelidade ao nosso Pai. Se nada disso acontece, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Isso é uma caminhada real, porque nós vivemos essa experiência. E só quem vive essa experiência sabe do que a palavra quer dizer. Não adianta a gente fazer de conta, porque a gente não está escondendo isso para nós, é para Deus. Porque as coisas só acontecem se for direcionado para Ele. O que nós estamos aqui hoje é para isso. É para entender e escutar essa palavra que Deus passa para nós. Hoje nós estamos num momento de crise. E na crise que nós passamos aqui em 2020, foi um momento de oportunidade que tivemos. As crises vêm e as oportunidades aparecem. A crise, quando vem, as pessoas têm que saber qual o olhar que você vai ter para aquela oportunidade, para aquele acontecimento. E muitas vezes nós temos essa oportunidade de forma positiva. Então é o momento de você exercer a sua fé, a sua oração, a sua santidade e a sua fidelidade ao nosso Senhor. Porque aí você exercita isso e as coisas vão acontecendo, assim como aconteceu na nossa igreja, que é uma realidade hoje. Porque nós estivemos aqui presentes e juntos, não é verdade? Amém. Então eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que você possa crer nesse Deus que faz coisas grandiosas. Esse é o nosso Pai maior, nosso Deus. Eu quero aqui convidar a nossa irmã Lene para que possa estar conosco aqui hoje, trazendo uma palavra abençoadora para a nossa igreja. E ela, por coincidência ou não, é minha líder de PGM, né, minha irmã? Mas Deus colocou ela na minha vida, na vida da minha família. Eu quero aqui que os irmãos possam estar orando por ela, pela vida dela, pela vida do meu irmão tio Éder, de Duda, essa família abençoada, que caminha comigo, caminha com minha família, eu acho que a semana toda aqui juntos. E Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Vamos orar. Querido Deus, queremos aqui, Pai, colocar a tua filha na tua vida, a vida da sua filha, Pai, a vida da sua família, diante de ti, Pai, diante do Senhor, porque o Senhor faz coisas grandiosas, Pai, na nossa vida, e tem feito coisas grandiosas na vida dela. Pai, usa sua filha tremendamente hoje, Pai, para que ela possa estar cheia do Espírito Santo e trazer essa palavra abençoadora e abençoada nas nossas vidas, e que possamos sair daqui cheio da tua graça através da nossa irmã.
Ela é sua serva, Pai. Está aqui para te servir completamente. Assim eu quero colocar a vida dela, Pai, em seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Bom dia, irmãos, graça e paz. Como o irmão Júnior já disse, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abençoar com bênção sem medida, né? Como a irmã Marisa já começou, então você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta alçada, com o seu real missionário, você pode estar vindo aqui à frente. Segura na sua mão, que neste momento eu vou estar orando, abençoando o seu dízimo e a sua oferta, amém? Pai, continuando na tua presença, Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na casa do Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado muito além do que pedimos e pensamos. Então receba, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso real missionário, aquilo que cada um propôs no seu coração. Que o Senhor receba de todo o nosso coração. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você que veio preparado, pode estar vindo aqui à frente. Tinha que ser eu no último culto, né, dos líderes fazendo, né, antes da vinda do pastor. Mas amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado, né, de estar levando a palavra do Senhor. Em meio a esse ano todo que nós ficamos sem pastoreio de pastor, mas nós tínhamos um pastor, que é Deus, né, que estava abençoando as nossas vidas. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do que Deus tem feito na vida da família e do que Deus pode fazer na vida da tua família. Amém? O texto de hoje, eu digitei um texto, só que quando eu fui ler o texto, eu estava estudando, de repente o Espírito Santo falou comigo, não é nada disso que você vai falar lá. E eu fiquei ontem até 00:30 escrevendo à mão esse texto. E eu espero que cada palavra que eu fiz, né, possa tocar na vida de cada um de alguma maneira, no coração de vocês e principalmente na vida da família de vocês. Amém? O texto de hoje diz: família, projeto de Deus. Você crê que a sua família é um projeto de Deus? A sua família é um projeto de Deus. Tudo se começa na família e tudo termina na família. Sem família nós não somos ninguém. Tanto é que Jesus nasceu no meio de uma família. Jesus foi gerado no útero de uma mulher, né? Então, tudo começa na família e termina na família. A família é a base de tudo. Sem família nós não somos ninguém, né? A palavra do Senhor diz em Provérbios 18:15: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parecem reto, mas os sábios dão ouvido aos conselhos. Então, os caminhos do sensato aos próprios olhos lhe parece reto. Quem é os insensatos? Aqueles que acham que sabem de tudo, que acham que é o dono de tudo. Mas aqueles que é sábio, ouve os conselhos das pessoas que são certas, ouve os conselhos de Deus, pede orientação a Deus. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo. Todos nós precisamos, né, que Deus derrama a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Todos nós precisamos que todos os dias acordar pela manhã e pedir a direção de Deus em tudo que formos fazer. Então, os sábios dá ouvido à sabedoria, dá ouvido
a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero aqui deixar alguns conselhos para a sua família, para que a sua família seja o melhor lugar do planeta, para que a sua família seja o melhor lugar do mundo, para que você tenha um dia de trabalho cheio, mas que você tenha prazer de voltar para o seu lar. Amém? Primeiro, sua família é um projeto de Deus. Isso nós já sabemos, que nossa família é um projeto de Deus. A família é a oficina onde se modela o caráter do indivíduo. Então, a nossa família é a oficina, tudo nós aprendemos ali. O indivíduo aprende tudo na família. É a família que vai direcionar ele, quem ele vai ser mais tarde. Pode ser que no meio do caminho ele vai passar por tribulações, por dificuldade, ele vai fazer coisas erradas, mas ele vai lembrar dos ensinamentos da família. Quando eu era pequena, minha mãe nos ensinou a sempre à noite a gente orar. Então ela fazia uma roda e ela colocava todos os 7 filhos e ela rezava, né? Ela fazia a gente, cada um, rezar um rosário. Mas isso não era da maneira correta, porque a gente sabe que isso não é correto. Mas ela nos ensinou o quê? A ter temor a Deus, a amar a Deus, a ser unido em família. E eu tenho isso comigo hoje, né? A minha família, para mim, é prioridade. Eu honro a minha família, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo a vida daqueles que estão próximos de mim. Mas isso deve ao quê? As coisas que minha mãe plantou. Ela plantou entre nós, né? A honrar, a abençoar, a estar junto, a ajudar o próximo quando ele necessita. Então, honre a sua família. Eu sou o resultado daquilo que a minha família foi ou é. Então, você é o resultado daquilo que a sua família foi ou é. É por isso que nós, como pais, é muito importante a gente ver o que nós andamos fazendo, ver o que os nossos filhos andam vendo, o que a gente está fazendo. Porque eles vão ser o resultado daquilo que você foi ou é. Então, pais, tenham sabedoria, andem nos caminhos do Senhor, ensina o valor da família para o seu filho. Porque eu sei que hoje não é fácil. Eu tenho uma filha jovem, nós todos temos, e não é fácil. Mas quando eles estiverem por caminhos tortuosos, eles vão se lembrar daquilo que você ensinou. E eles vão falar, puxa, não foi isso que a minha mãe ensinou. Eu vou voltar como o filho fez, o filho pródigo, vocês lembram? Ele pediu tudo para o pai, tudo aquilo que ele achava que tinha direito. O pai deu, mas quando ele estava em precisão, o que foi que ele fez? Ele pensou, na casa do meu pai eu tinha o melhor. Então eu vou voltar e vou pedir a ele que me deixe entrar lá como servo, né? Então a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, que eles sabem para onde voltar. A gente tem que ensinar para os nossos filhos, né, o temor do Senhor, o valor da família. Então, eu sou o resultado daquilo que a minha família foi ou é. Porque é na família que se forma o caráter do indivíduo. A família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. Então, tudo se começa na família. A família é a célula máter, é a célula mãe da nossa sociedade. Por isso, nós temos que priorizar a nossa família. Primeiramente, Deus e depois a nossa família. E as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Tudo começa a partir da família. É o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. A família abençoada gera outras famílias abençoadas. Então, quando você mostra aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família, você gera famílias abençoadas. Você gera pessoas que falam, puxa vida, olha o lar da irmã Tainá como é que é. Eu gostaria de um lar desse também. Eu vou colar com ela para que o meu lar seja abençoado igual ao lar dela. Então,
famílias abençoadas gera lar abençoado, outros lares abençoados. Então, famílias abençoadas gera outras famílias abençoadas. Famílias adoecidas gera famílias adoecidas. Então, se a sua família é adoecida, o que você vai gerar? Famílias adoecidas. Aqueles que estão perto de você vão ver as suas dificuldades e vai gerar dificuldades também. Por quê? Famílias adoecidas gera famílias adoecidas. Você não pode dar nada daquilo do que você não tem. Você só pode dar amor se você recebeu amor, né? Se você não recebeu amor, você não tem como dar amor. Então, quando a gente recebe amor, a gente dá amor. Quando a gente recebe ingratidão, automaticamente a gente também dá ingratidão. Então, famílias abençoadas gera famílias abençoadas. E famílias adoecidas gera famílias adoecidas. Tem uma palavra que o Padre Léo diz: a família é o lugar teológico onde se revela Deus e onde Deus se revela. Eu fui pesquisar e o Padre Léo disse isso, uma palavra bem importante. Família é um lugar teológico onde Deus se revela, onde se revela Deus e onde Deus se revela. Então, Deus se revela na vida da sua filha, da sua família. As pessoas vão ver como é a sua família e elas vão querer ter isso nas suas casas, né? Então, nós, como cristãos, precisamos mostrar isso para o mundo, né? Não adianta você vir aqui, né, colocar a sua Bíblia debaixo do braço, dizer paz do Senhor, como você vai, irmão, e lá na sua casa você xinga o seu filho, você maltrata a sua esposa, você não é honesto com os seus trabalhadores, com aqueles que ajudam você. Então, você precisa ser aqui o que você é lá. Então, tudo começa lá para depois ser aqui. Então, tudo começa na nossa casa, né? Tudo começa no nosso trabalho, aonde você fica, né? Como você está sendo no seu trabalho? Você é exemplo para os outros funcionários? Você é exemplo para o seu patrão? O seu patrão é exemplo para você? Então, tudo começa dentro da onde você está, dentro da família, dentro do seu trabalho, dentro dos seus negócios. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Amém, glória a Deus. Então, Deus se revela através da família. A família é um lugar onde a gente aprende a amar. Até porque é fácil amar alguém que faz bem a gente, não é? É fácil amar alguém que está sempre ali do nosso lado, concordando com as nossas ideias, concordando com aquilo que a gente pensa ou acha que é certo, mas difícil é amar aquele que nos fala a verdade, né? Que fala coisas que a gente não gostaria de ouvir, porque a gente, muitas vezes, nós nos achamos dono da razão, donos da verdade, achamos que sabemos de tudo. E quando chega alguém que confronta a gente, fala assim: não, Olene, você está errada, não é bem assim não, você falou aquilo, mas você não está vivendo isso. Isso nos chateia, né? Então, é fácil amar alguém que está sempre do nosso lado. Difícil é amar aqueles que não fazem bem a nós, que sempre está nos maltratando, sempre está fazendo coisas que não nos agrada, né? É esse que Jesus fala que nós devemos amar, né? Porque amar alguém que faz tudo que a gente quer é fácil. Difícil é você amar o seu irmão que te prejudica, que faz mal a você, faz mal à sua família, faz mal aos seus negócios. Mas é esse que Jesus fala, é esse que você tem que mostrar o amor de Deus. Amém? Muitas vezes, verdades que não queremos ouvir. É o que as pessoas fazem, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. O desafio de amar quem está perto de nós é o desafio de amar aquele que está... Peraí, gente. O desafio é amar bem aquele que está perto de nós. Eu quero ver você amar aquela sua sogra
que só defende o filho dela ou a filha dela. Eu quero ver você amar aquele seu cunhado que só fala coisas ruins de você, né? Muitas... Hã? Então, e eu quero ver você amar, né, aquele seu irmão que só te maltrata, né? Aí eu quero ver você amar. Então, amar quem nos fazem bem, quem está sempre nos elogiando, fazendo coisas boas, é fácil. Difícil é amar as pessoas que estão sempre nos prejudicando. A sua filha, o seu filho que são rebeldes, né? Muitas vezes hoje você fala uma coisa com o filho, ele sai pisando duro, sai chutando, sai xingando, né? Aí eu quero ver esse amor incondicional. Jesus nasceu dentro de uma família, e o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez carne, e ele nasceu do útero de uma mulher. Nossa família é o nosso maior patrimônio. Sabe por quê? Nós não podemos levar bens materiais daqui. Tudo que nós temos, carro, casa, dinheiro, status, fazendas, bens materiais, nada você pode levar. Tudo aqui vai ficar, né? Seu dinheiro não vai te levar para o céu. A sua casa também não vai para o céu. Mas a sua família, você pode levar para o céu. O seu filho, você pode levar para o céu. Os seus amigos, você pode levar para o céu. O seu vizinho, você pode levar para o céu. Mas o seu dinheiro, você não pode levar para o céu. Você pode levar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus filhos. Mas bens materiais, nada disso você vai levar. Tudo aqui vai ficar. Amém? Nossa família é o nosso maior patrimônio. Seu filho, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus vizinhos, sua família, isso você leva para o céu. O seu patrimônio você não vai levar. Segundo conselho, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Seja grato por tudo o que Deus tem te dado. Gratidão é a alma do coração. Vocês já ouviram esse versículo? Gratidão é a alma do coração. Então, seja grato. Seja grato pela vida. Seja grato pela saúde. Seja grato pelo arroz e feijão que você tem todos os dias. Porque tem muitas pessoas que não têm nem o arroz, que dirá o feijão. Então, seja grato pelo que Deus tem te dado na sua vida. Gratidão é a memória do coração. Seja grato pelas pessoas que andam com você. Seja grato pelas pessoas que têm te ajudado ali nos momentos mais difíceis. E quando você passou um pouquinho, que você teve algumas condições, você tem que ser grato àquela pessoa que sempre foi fiel a você, sempre esteve ao seu lado e sempre estará ao seu lado. Muitas vezes, quando a gente ganha um bem ou consegue, né, um bem maior, a gente nos esquece daqueles que sempre esteve conosco, né? Então, seja grato a essas pessoas. Seja grato ao seu marido que está sempre ao seu lado, a sua filha, a sua esposa. Seja grato pelo ar que você respira. A minha pergunta hoje é: o que você vai fazer? Não, a minha pergunta hoje é: Peraí, só um pouquinho. A minha pergunta hoje é: o que você vai fazer com as pessoas que estão ao lado seu? O que você vai fazer? Você vai ter gratidão pela vida dela? Ou quando você tiver um bem, você vai deixar ela de lado? Você vai ser grato por tudo que eles fez por você? Ou você vai abandonar ela naquele momento que ela mais precisa de você? Quando você morrer, você não vai levar nada. As flores que as pessoas vão lá levar para você, não vai adiantar. Não adianta você fazer alguma coisa pelo seu ente querido, pela sua mãe, pelo seu irmão,
depois que ele morre, ou ir lá no caixão dele chorar. Tudo que você tem que fazer é quando ele tem vida. Eu louvo a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de enterrar o meu pai e a minha mãe. E eu fiz tudo o que eu podia fazer por eles. Eu fiz até, assim, o impossível, vocês sabem da minha história, para ajudar eles. Então, eu sou grata a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado de fazer coisas que muitas vezes eu nem imagino que eu consigo fazer. Mas Deus tem me abençoado, Deus tem honrado a minha família, e eu sou grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Jesus conta uma parábola do rico e de Lázaro. Vocês já ouviram essa parábola? Do rico e de Lázaro. Lázaro tinha um corpo coberto de feridas. E todo dia o Lázaro ficava sentado, né, no chão da casa desse rico, ali na frente, pedindo alguma coisa. E todo dia esse rico passava para lá, passava para cá, e ele nem olhava para Lázaro. E um dia o rico morreu e Lázaro também morreu. E o rico foi para onde? Vocês lembram? O rico foi para o inferno. E Lázaro foi para onde? Lázaro foi para Deus. E aí o rico chegou lá e falou assim: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta dos seus dedos e colocar na minha língua para aliviar o meu sofrimento. E aí Jesus olhou para ele, mas quando ele estava lá no sofrimento, pedindo algumas migalhas, você olhou para ele? Você ajudou ele? Então, a gente só tem aquilo que nós merecemos. Se você olha para o seu irmão, vê que ele está precisando e você não faz nada, não queira que lá na frente alguém vai fazer alguma coisa por você. Então, Lázaro estava lá no céu e o rico estava lá no inferno. O dinheiro dele não levou ele para o céu. A riqueza dele não levou ele para o céu. O status dele não levou ele para o céu. Mas Lázaro, que não tinha nada, mas ele tinha um Deus, ele tinha um coração abençoado, ele sim foi para o céu. E aí esse rico diz assim: Pai Abraão, pede para Lázaro ir lá na minha casa, ir lá no meu pai, ir lá na minha família e avisar para eles como é aqui o inferno. Então, 3 coisas que eu aprendo com isso. Primeiro, ele perdeu tempo, ele não orou quando deveria orar. E agora, não adiantava mais ele orar. Sabe por quê? Porque quando você está no inferno, não adianta você orar mais. Sabe por quê? Sua oração não vai ser respondida. Então, nós precisamos ter tempo de orar. Então, quando ele orou, foi tarde demais. Quando ele lembrou de quem Lázaro era, foi tarde demais. Quando ele lembrou da sua família, que ela precisava, era tarde demais. Então, muitas vezes, nós esquecemos das coisas que Deus tem feito na nossa vida. E quando nós formos morrer, irmãos, vai ser tarde demais. Porque aquilo que você não fez aqui, lá também você não vai poder fazer. E nenhuma oração que você fizer vai ser válida. Então, tudo que você for para fazer, faça hoje, faça agora, faça já, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para abençoar pessoas se você pode abençoar hoje. Não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois. O depois pode não chegar. Amém? Aqui diz: o rico olha para Lázaro no céu e diz essas 3 frases, né? Ele orou tarde demais, né? Ele reconheceu o valor de Lázaro tarde demais. É isso que acontece conosco. Muitas vezes nós reconhecemos o valor da nossa família quando nós perdemos ela. Não é assim? Quando você se separa, quando você perde um filho, aí você lembra: ai, como era bom meu filho, ai, como era bom meu esposo. Mas você reconheceu quando ele estava vivo? Você fez algo para tornar a vida dele melhor? Daí, quando ele morrer, não adianta você chorar, você lamentar, como era bom, como era bom, como era bom.
já foi. O seu tempo já passou. Terceira coisa que eu aprendo com isso, que ele fez tarde demais para reconhecer o valor de Lázaro, que passou por ele e ele não ajudou. E foi tarde demais para ele reconhecer o seu pai e os seus irmãos. Porque quando ele era rico, ele esqueceu de tudo. Ele esqueceu da sua família, ele esqueceu da sua identidade, de quem ele era. E quando ele morreu, então ele pediu para Lázaro ir lá avisar a família dele, para que eles mudassem a rota deles, para que eles não viessem ir para o inferno. Mas daí já era tarde demais. Porque quem tinha que fazer isso era ele. E ele não fez. Então toda a sua família se perdeu. Amém? Por isso que muitas vezes hoje, quando a gente fala para os nossos filhos, assim, filho, não faz isso, que isso não é bom para você. É porque a gente já passou por isso e sabe que aquilo não é futuro, não vai dar certo. Viu, Maria Eduarda? Viu, Lara? Quando os pais falam, não vai por esse caminho que não é bom, é porque a gente já experimentou e sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. Se você não experimentou, mas você já viu pessoas que passaram por isso, e isso não vai levar a lugar nenhum. Amém? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque eles nos ensinaram o valor da família, e eles nos ensinaram a ser pessoas abençoadas e abençoadoras, que sempre nós estava sempre abençoando a vida do outro. A minha mãe foi uma pessoa que quem conheceu ela sabe, ô mulher, as pessoas falam, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e fala, ô mulher guerreira, ô mulher valente, ô mulher que a gente tem saudade das coisas que ela fazia, da sua honestidade, da sua dedicação, da sua fé. E eu fico grata a Deus por saber que minha mãe foi uma pessoa assim, né, uma pessoa abençoadora. Quarta coisa que eu aprendo, que ele fez tarde demais. Ele rogou pela sua casa, pelo seu pai, pelos seus irmãos, tarde demais. Ele lembrou do pai já lá no inferno. O que nós aprendemos com isso? Que ele orou tarde demais e reconheceu o valor do outro, da sua família, tarde demais. Será que nós não estamos deixando de fazer o que realmente importa para a nossa família? Isso é um caso para nós pensar. Será que nós não estamos deixando de fazer o que realmente importa para a nossa família? Nós não estamos dedicando mais ao nosso trabalho, ao nosso luxo, ao nosso bem-estar, à nossa aparência, e esquecendo da nossa casa, dos nossos filhos, que são o nosso bem maior? O que você anda fazendo pela vida do seu filho? Você tira um tempo com ele? Você ouve o coração do seu filho? A Duda que fala para mim, mãe, a senhora não me ouve. Eu falei, então fala, Eduarda. Não, mãe, mas se a senhora me ouve, depois a senhora briga comigo. Eu falei, Duda, se eu brigo é para o seu bem. Eu quero ouvir o que você tem para falar para mim, e se eu achar que as coisas é errada, eu vou falar. Eu ouço muito mensagem. Quem trabalha comigo, meus patrões, sabe disso, que eu fico ouvindo mensagem o dia inteiro. E uma coisa eu ouvi de um pastor que ele disse assim, você não é amigo do seu filho, você é pai e mãe do seu filho. Porque um amigo não morre pelo outro. Um amigo não dá vida pelo outro. Então, você não é amigo do seu filho, você é pai, você é mãe dele. Porque só você dá vida por ele, só você morre por ele. Então, para com esse negócio do filho falar, você não é mais meu amigo, eu não gosto mais de você, porque eu não sou seu amigo. Eu sou seu pai e eu sou sua mãe. E você me deve respeito, você me deve honra, porque quando você precisar, sou eu que vou estar lá do seu lado para te ajudar. Nenhum amigo vai ajudar você como um pai e uma mãe ajuda, né? Como um pai e uma mãe faz. Mas o pai e a mãe tira o filho do buraco. Mas o amigo, tem amigos que tira, mas tem muitos que vai passar e vai falar, ai, que pena, eu queria tanto te ajudar, mas eu não posso. Mas o pai e a mãe, ele dá a vida pelo seu filho. Então,
eu achei interessante. Então, eu falo para a Duda assim, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. E você deve me honrar e me respeitar, assim como eu respeito você também. Então, pais, nós somos pais e mãe, e nós temos responsabilidade da educação do nosso filho. E o Senhor Jesus vai cobrar de nós. Quando nós chegar lá, Ele vai falar, o que foi que você fez pelo seu filho? Você ensinou ele a andar nos caminhos do Senhor? Você levou ele quando você podia levar? Porque hoje que eles são adolescentes, nós temos a obrigação de levar eles para o caminho do Senhor. Agora, quando eles casarem, aí é eles com Deus. Mas hoje, nós temos a obrigação de levar eles a fazer as coisas certas. Se vai rindo, se vai chorando, se vai emburrado, isso para nós não interessa. O importante é que ele vá, que ele faça o que é certo. Amém? É isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus fala, né, que a vara é o remédio para a criança, né? Porque toda criança nasce louca. Então, a vara é o remédio para a criança. Amém? Então, nossa família é o nosso maior bem, né? Sem família, nós não somos nada. Quando tudo passar, quem vai estar lá esperando nós? Quando tudo acontecer na nossa vida, que você se frustrar, que as coisas não der certo, para onde você vai voltar? É para a sua família, é para o seu lar. Então, tudo começa na família e tudo termina na família. A família é a base de tudo. Sem a família, nós não somos ninguém. Primeiramente, Deus, depois a família. E as outras coisas serão acrescentadas. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é que o Senhor nos ajude a ter sabedoria, a ter entendimento de como lidar com a nossa família, como lidar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com aquele que está ao seu lado, com aquele que não vai te abandonar. Então, que nós possamos ter sabedoria, entendimento e saber que tudo passa, tudo nessa vida passa. O dinheiro passa, a fama passa, a beleza passa, mas o que não vai passar é a nossa família e o Senhor Jesus. Amém? Amar a Deus acima de todas as coisas e a família, amar a Deus acima de todas as coisas e depois a nossa família. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a ter uma família abençoada, a ter filhos abençoados, filhos prósperos, filhos que nos orgulharão quando eles estiverem lá na frente. Então, derrame bênçãos sobre a vida dos seus filhos, né? Não importa o que ele fez ou o que ele anda fazendo. Profetiza hoje na sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore pela vida do seu filho, vai no travesseiro dele, vai na cama dele, no quarto dele, no quarto onde você dorme com seu esposo. Abençoa o seu lar, o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, o seu trabalho. E diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos ter uma família na graça e na bondade do Senhor. Amém? Esse é o desejo do meu coração. Júnior, tem um louvor? Vou orar. Amém. Vamos nos colocar de pé, então. Vamos estar orando. Eu peço perdão, vocês sabem que não é fácil estar aqui à frente, né? Mas que os irmãos, eu espero que cada um entendeu o propósito da família nas nossas vidas. Amém? Amado Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, famílias abençoadas, filhos abençoados, e que nós possamos, Senhor, a cada dia, Pai, derramar bênção sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida do nosso esposo ou esposa, Deus. Que a Tua graça e o Teu amor possa estar nos ajudando, nos orientando, nos dando sabedoria, entendimento, paciência,
tolerância, para que possamos levar a nossa família até o céu. Pai, nos ajude, Senhor, durante essa semana, durante o mês todo, Pai, que possamos estar sempre na presença do Senhor, que a Tua graça e o Teu amor possa estar acompanhando a vida de cada um. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.